Sejam bem-vindos ao canal. Juliano por aqui. Nesse vídeo eu queria trazer uma observação, um comentário sobre a fala do Lula que ele teve com o Trump na Malásia, após a química que rolou na COP30. Depois eles foram para a Malásia. Não sei se vocês lembram, foi no dia que o Lula ficou extremamente desconfortável quando a jornalista perguntou sobre o Bolsonaro. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, sobre que o governo brasileiro o tempo inteiro falando que ninguém falou sobre Bolsonaro, tá? Esse é o primeiro ponto para deixar vocês ali atentos, tá? Vamos lá. Na Malásia foi o primeiro encontro do Lula com o Trump, correto? Vamos lá. E após esse encontro, na entrevista que o Lula deu para a imprensa, Lula falou uma frase que ela foi muito pouco usada pela oposição, tá? Ela não teve o destaque merecido, essa fala, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Fica aqui comigo que eu vou explicar. Abre aspas para a fala do Lula, tá? No encontro com Trump. 3 reuniões comigo e você verá que Bolsonaro é nada, diz Lula a Trump. Vamos lá, pessoal. Parece uma fala simples, porém ela nos entrega muito sobre quem é o Lula, tá? E quem é esse governo. Perfeito, pessoal? Porque eu acho que a oposição usou muito pouco, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria levantar nessa fala do Lula é o seguinte, tá? Preste atenção nessa fala. O quão arrogante, soberbo, tá? E com complexo de superioridade que ele demonstra nessa fala, tá? Por que eu falo isso? Porque Bolsonaro hoje, tá? É um ex-presidente, o último ex-presidente agora que teve, com um capital político gigantesco. 50% da população votou no Bolsonaro. Então, se o Lula fala 3 reuniões e eu mostro que Bolsonaro era nada, tá? Se ele fala isso do Bolsonaro, que tem um capital político gigantesco, e eles sabem disso, por isso essa perseguição a todos os seus aliados, por isso eles querem ele na cadeia, tá? E por isso que eles querem tanto que ele passe o bastão, tá? Porque eles sabem do capital político que o Bolsonaro tem. Mas se ele fala isso do Bolsonaro, tá? Vocês imaginem, tá? O que ele acha das outras pessoas ao redor, o que ele acha do povo brasileiro. Nós, os mortais, o que pagamos imposto, o que bancamos todo o aparato estatal. Se ele acha isso do Bolsonaro, que tem um capital político gigantesco, vocês imaginem o que eles acham de nós, tá? Das pessoas ao redor dele. Vocês imaginam o quanto esse cara é arrogante, tá? A famosa frase, né? Os fins justificam os meios. Para essa gente, eles levam isso muito a sério. Eles não estão nem aí para quem tá ao redor. O único objetivo deles é o poder, tá? Agora, a questão do complexo de superioridade dele, isso aí é notório já faz muito, muito tempo. Por quê? Não sei se vocês lembram da fala dele se comparando a Jesus Cristo, tá? Depois a fala dele falando que era a alma mais honesta do país. Então esse complexo de superioridade dele, isso aí já vem de anos. Ele sempre teve isso, tá? Outro ponto que eu queria adentrar aqui é a diplomacia brasileira. Tá? Vocês imaginam o seguinte, a gente tá com uma taxa, estava, né, com a taxa de 50%, correto? E o Lula finalmente vai se encontrar com o Trump. Depois de dizer que o Trump não queria, os Estados Unidos não queria conversar, finalmente, né, Trump deu o primeiro passo na COP, em seguida eles sentaram para conversar. Perfeito? E o cara vai falar de Bolsonaro, que Bolsonaro não é nada. Ponto interessante nisso aqui. Isso só mostra que a diplomacia brasileira sabe que o problema dessas tarifas era o que estava acontecendo com o Bolsonaro. Eles sabem exatamente o que estava acontecendo. Eles sabem que essas tarifas foram dadas por causa da perseguição ao Bolsonaro e à oposição no Brasil. Tanto é que ele falou isso na reunião. Em 3 reuniões com o Trump eu mostro que o Bolsonaro é nada. Por quê? Porque ele sabe que o foco central dessas tarifas era o Bolsonaro. Então ele tinha que falar do Bolsonaro. Outro ponto que mostra que mais uma vez ele mentiu. Como sempre, normal, né? O Lula mentir. Por quê? Porque o tempo inteiro eles estavam afirmando o seguinte: ninguém falou do Bolsonaro, o Bolsonaro não foi comentado. E depois eles vêm na coletiva de imprensa e fala do Bolsonaro. Então, resumindo, Bolsonaro foi citado nessa reunião. Tá? Então, assim, não dá para acreditar em nada do que eles falam.
tá? Eles vão falar, da reunião, eles vão falar 2% de verdade, tá? O resto eles vão puxar a sardinha pro lado deles. Outro ponto é como o mundo vê. Como o mundo vê a diplomacia brasileira. Vamos pelo seguinte ponto, de que a diplomacia, ela cuida dos interesses do Estado, tá? E o Estado não é o Lula, não é o governo atual. O Estado é o povo. É a democracia, né? Que é o poder que vem do povo. Então, a diplomacia brasileira, ela cuida dos interesses do povo. E sempre foi assim. Se a gente for analisar a diplomacia brasileira, ela sempre cuidou dos interesses do povo, independente de quem estava no poder. Né? Desde Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, e agora, com a volta do Lula, mudou. Se vocês for analisar a diplomacia brasileira, ela não está mais interessada na soberania do povo. Ela está interessada na soberania do PT. Ela tá defendendo, ela protege, ela toma frente dos interesses de poder do PT. Tá? A questão de Israel, ela defende todo o grupo terrorista. As democracias ela não defende. Então, tudo que o PT defende, ela está defendendo. Ela não defende mais o Estado brasileiro. Ela defende o governo do PT. Tá? Outro ponto que eu queria levantar nisso também, ou a mídia finge que não enxerga, o que eu acho bem difícil isso acontecer. Eles enxergam tudo o que está acontecendo. A questão é que ela virou um puxadinho, assessoria de imprensa do PT, correto? Então, fica difícil a gente analisar o que é mentira e o que é verdade com uma mídia que passa pano o tempo inteiro. Porque traz para a realidade a seguinte questão. Imagine o Bolsonaro numa reunião, tá? Com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, tá? Ele simplesmente chega e fala: ah, gente, ó, 2 reuniões aqui com o Biden e eu mostro que o Lula é nada. Vocês imaginam isso? Isso ia sair em todos os jornais, em todas as mídias, falando da arrogância do Bolsonaro, disso e daquilo. Então, assim, fica difícil uma mídia que não quer enxergar a verdade. E ela já se afundou tanto nas narrativas que, para eles, não importa mais o que o PT faz. Eles vão ter que passar pano. Porque se eles não passar pano e escancarar a verdade, eles se afundam junto. Então fica complicado. Fica complicado pra mídia agora, daqui pra frente, escancarar a verdade. Mostrar a verdade pro povo ou ir pra cima do PT. Porque se eles for pra cima do PT, eles se afundam junto. Tá? Outro ponto, pessoal, aqui, que eu queria levantar é a questão de como o PT pensa. Porque o Lula é a cara do PT, correto? O que o Lula fala é exatamente o que o PT pensa e que os mentores intelectuais do PT pensam, tá? Falando nisso, deixa aqui embaixo o teu comentário do que você tá achando de toda essa situação, tá? Do que você achou dessa fala do Lula. E já aproveita, curte o vídeo, pessoal, se inscreve no canal, tá? Deixe seu joinha aí, isso apoia muito o canal. Isso mostra muito a arrogância que o PT tem, do complexo de superioridade que o PT tem. Tá? Isso mostra que o projeto do PT não é um projeto de povo, tá? É um projeto de poder. E que todos que se interferem, eles vão tratar como nada. O mais interessante é que vou mostrar que o Bolsonaro é nada. O que você faz com nada? Você elimina. Tá? Tudo que não é nada, você elimina da sua vida. Correto? Você elimina da sua frente. Por quê? Porque não é nada. Na sua mentalidade, é nada. E se não é nada, a gente elimina. Essa é a maneira que eles pensam, essa é a maneira que eles agem. E quando a gente não acordar para isso, é daí para pior. Não tem? O que acabou de acontecer agora? Bolsonaro preso. Vou trazer um vídeo também sobre esse assunto. Mas Bolsonaro preso. E é assim que eles vão agir. Eles querem reescrever a história. Eles querem apagar a história. Tá? Vou ficando por aqui. Pessoal, curte, comente e compartilha. Tá? Forte abraço. Fui!